Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para a resolução de mais um exercício da prova modelo número 7 do professor José Carlos, agora com a questão 3.2 da questão 3, do grupo 2, grupo de desenvolvimento desta mesma prova modelo, ainda no tema da geometria. Teremos aqui o mesmo contexto da questão 3, considerando o referencial ponto A, de coordenadas menos 1, 0, 1 e a reta R, definida por uma condição cartesiana. Na questão 3.2 temos que escrever a equação do plano que contém a reta R e também contém o ponto A. Começo por mostrar que o ponto A não pertence à reta R. Bem, já lá vamos a este começo. Estou-nos a pedir a equação de um plano, vou chamar esse plano como plano alfa e a equação do plano será AX mais BY mais CZ, mais então uma constante D igual a 0. Esta é a estrutura que nós devemos no final ter para a escrita da equação do plano, onde estes parâmetros A, B e C serão as coordenadas do vetor normal ao plano e esta é uma constante D que nós teremos que determinar. Bem, para vocês perceberem como é que nós vamos então criar a equação do plano, sabendo que o plano contém a reta R e também o ponto A, o que me apraz fazer é o desenho, sempre o desenho, de modo a perceber o que é que eu tenho à minha frente. Então eu vou desenhar assim aqui o plano que será o meu plano alfa. E teremos que obter o plano que contém a reta R, então quer dizer, havemos de ter a reta R assim aqui contida no plano e depois ainda existe um ponto A que pertence ao plano e já vamos perceber porque é que este ponto A não pode pertencer à reta. Existem três formas de vocês fazerem a definição de um plano aqui em geometria que vocês estudaram, através de três pontos não colineares. Se tiverem 3 pontos não colineares, conseguem definir um plano. Se quiserem até podem ir ao YouTube, ao meu canal, e colocam a equação de um plano através de 3 pontos não colineares e terão aí um vídeo a mostrar como é que se faz esse caso. Uma segunda forma de fazer é através de duas retas concorrentes. Uma terceira forma, que é esta, é através de uma reta e de um ponto, mas o ponto não pode pertencer à reta. Porque se o ponto pertencesse à reta, nós tínhamos uma reta e o ponto pertencendo à reta, né? Nós tínhamos o ponto na reta e teremos apenas uma reta para definir um plano e por uma reta passam infinitos planos, ou seja, ter um ponto que pertencesse à reta não seria suficiente para definirmos a equação do plano. Para percebermos, para mostrar que o ponto pertence ou não à reta, é simples, é pegar aqui nas coordenadas do ponto e substituir as coordenadas no ponto na reta e verificar se obtemos uma proposição verdadeira. Fazendo a substituição, nós teríamos menos 1 sobre 2, estou a substituir, obviamente, as coordenadas x, y e z do ponto aqui na reta, pelo x, y e z, teria menos 1 meio igual a 0 menos 1 sobre 2, o que dá menos 1 meio igual a 1 meio, tudo bem, mas depois igual a 1, aqui era diferente, logo o ponto A não pertence à reta R. Então teremos assim aqui o ponto A, né? Fora, exterior à reta. Agora, como é que nós vamos fazer esta definição do plano? Nós teremos aqui que pensar no nosso vetor normal. E o nosso vetor normal terá de ser sempre perpendicular à superfície. E como é que nós podemos, e este vetor normal a ter as tais coordenadas A, B e C. Agora, vocês podem estar assim a pensar numa ideia. A gente pode obter assim, podemos obter o vetor que dirige a reta através da equação da reta e depois, tendo esse vetor, por exemplo, vamos imaginar, não, tirando mesmo já o vetor da reta que nós vamos precisar, também já tínhamos tirado na questão anterior, seria 2, 2, 1. Ok, temos então o vetor 2, 2, 1 e nós podemos pedir, entre aspas, um vetor perpendicular a R
Aplicando aquela forma de anular uma coordenada, por exemplo, diria que a coordenada x é igual a 0 e depois com as outras duas eu trocaria as posições e mudaria apenas um sinal. Reparem que aplicando o produto escalar vocês têm claramente um vetor perpendicular. Mas porque é que isto não seria suficiente? Reparem que nós estamos simplesmente a pedir um vetor perpendicular à reta R e poderíamos obter, por exemplo, um vetor que fosse perpendicular a este R, mas estivesse contido no plano. Nós não temos a garantia que pedindo este vetor aqui, imaginem uma reta S, né, perpendicular a R, mas também contida no plano, quer dizer, e esse vetor não serviria, porque o vetor normal tem de ser perpendicular à superfície, ou seja, esta estratégia estaria fora de questão. Então como é que nós fazemos? O que nós teremos que fazer aqui é implicar que este vetor normal seja perpendicular a duas retas, né? A duas retas que estejam aqui do plano. Ou seja, terá de ser perpendicular a esta reta R, ou melhor, ao vetor diretor desta reta R, e o que eu terei que fazer aqui é criar um segundo vetor. E um segundo vetor que esteja aqui contido também, um segundo vetor que fosse, por exemplo, diretor de uma reta que estivesse contida no plano e de tal forma que este vetor normal fosse perpendicular a esses dois em simultâneo. E como é que eu crio aqui o segundo vetor? Muito simples, eu vou aqui à reta, vou extrair um ponto, terei, por exemplo, aqui o ponto da reta que eu posso extrair, ao qual chamarei de ponto P, e o que depois eu farei é criar este vetor AP, ou seja, entre um ponto da reta e este ponto exterior ao plano, e depois aí sim implicar que este vetor normal seja em simultâneo perpendicular, ou seja, criar aqui um sistema onde direi que este vetor normal é perpendicular ao vetor diretor da reta e também direi que esse vetor normal é perpendicular ao segundo vetor, que será o vetor PA. Desta forma eu poderei assim trabalhar duas equações, onde direi que o produto escalar entre estes vetores terá de ser 0. Ou seja, terei aqui um sistema onde direi que o produto escalar de n com R há de ser 0 e o produto escalar de n com PA também há de ser 0. O que terei agora de fazer antes de mexer aqui no sistema, eu já tenho o vetor diretor da reta, o vetor normal ao plano terá de ficar com estas coordenadas, já lá vamos como é que se faz isto. O que eu terei agora, antes de vir aqui ao sistema de fazer, é extrair o ponto da reta e fazer o vetor PA. Extrair o ponto da reta é relativamente simples, né? Tenho x menos 0, então a coordenada x há de ser 0. Tenho y menos 1, então a coordenada y há de ser 1. Tenho z menos 0, quer dizer que a coordenada z do ponto que eu extraio há de ser 0. Efetuando então aqui o cálculo para o vetor PA, o vetor PA há de ser então igual a A menos P, e visto que eu tenho ali as coordenadas do ponto A e tenho aqui as coordenadas do ponto P, vou fazer a diferença. Menos 1 menos 0 há de dar então menos 1, 0 menos 1 há de dar também menos 1 e 1 menos 0 há de dar 1. E sendo assim já tenho aqui as coordenadas do vetor PA, o que posso agora sim atirar-me aqui para o sistema. O vetor normal, vou então dizer que terá de coordenadas A, B e C, isto efetuando o produto escalar com o vetor diretor da reta R, terá de coordenadas 2, 2, 1. Este produto escalar terá que ser 0, porque os vetores são perpendiculares. Crio também a segunda equação, onde direi que A, B, C, que são as coordenadas do vetor normal, efetuando o produto escalar com o vetor PA, que tem de coordenadas menos 1, 1, também terá que ser 0. Vou fazer o cálculo do produto escalar através da soma do produto das coordenadas, obtendo o seguinte: A vezes 2 há de dar 2A, mais B vezes 2 que há de dar 2B, mais C vezes 1 que há de dar C, igual a 0. Na equação inferior terei A vezes menos 1 que há de dar menos A, terei
B vezes menos 1K dar menos B, e terei C vezes 1K dar C igual a 0. Agora aqui, para nós resolvermos estes casos, a ideia é fixarmos uma coordenada e depois resolvermos as outras duas coordenadas em função dessa coordenada que nós fixamos. Então eu vou fixar a coordenada A e vou tentar exprimir B em função da A e C também em função da A. Isto, obviamente, usando estas equações. O que eu vou fazer assim aqui neste sistema, vou resolver, por exemplo, a equação inferior em função de C, e então teria que C haver de ser igual a mais B. Vou substituir este valor de C na equação superior, obterei então 2A mais 2B, e agora substituindo terei mais A mais B igual a 0. Isto há de ser simplificando, então terei que 2A mais A é 3A. Então vou escrever isso, terei aqui 3A, sei também que 2B mais B há de dar 3B, isto igual a 0, vou deixar a segunda equação em paz. Vou resolver esta primeira equação agora em função de B, e então 3A ficava menos 3A e depois dividiria por 3, e menos 3 a dividir por 3 dá menos 1, ou seja, B será igual a menos A. Substituindo agora o valor de B na equação inferior, eu terei que C há de ser igual a substituindo menos A menos A daria 0, e terei ainda que A há de ser, obviamente, igual a A. Sendo assim, neste momento tenho então o vetor família, ou seja, o conjunto de todos os vetores que são perpendiculares ao plano alfa, e estará escrito nesta forma: a coordenada A há de ser A, foi aquela que eu fixei, o B em função da A será menos A, e a coordenada C há de ser 0. O que nós fazemos agora aqui é indicar um valor qualquer a A, não há problema de inventarmos, entre aspas, um valor real para A, porque se considerarmos A igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou igual a menos 1, que vocês quiserem, nós teremos sempre um vetor colinear que mantém a direção, apenas muda o comprimento e o sentido, por isso podemos inventar um valor, não há problema. Se A for igual a 1, nós obtemos que o vetor normal terá de coordenadas 1, menos 1, 0. Bem, eu neste momento tenho então já o vetor normal. Para escrever a equação do plano, eu apenas preciso de determinar esta coordenada D. Esta coordenada D, peço desculpa, não é coordenada, obviamente é uma constante D. Para determinar esta constante D, o que eu vou introduzir é os valores do vetor normal nestes parâmetros A, B e C, e vou substituir o ponto A também na equação do plano, quer dizer, as coordenadas, de modo a obter o valor da constante D. Fazendo isso e sabendo então que A pertence ao meu plano alfa, eu vou fazer a substituição, teria a coordenada A do vetor é 1, vezes a coordenada x do ponto A, que é menos 1, depois mais a coordenada B do vetor, que é menos 1, vezes a coordenada y do ponto A, que é 0, mais a coordenada z do vetor, que é 0, vezes a cota do ponto, que é 1, isto mais a tal constante D igual a 0. Quer dizer, isto está a 0, tenho menos 1, né? Menos 1 mais D igual a 0, o que quer dizer que D há de ser exatamente igual a 1. E sendo assim, já estou em condições, neste momento, finalmente, de definir a equação do meu plano alfa. Alfa ficará então definido como 1 vezes x a dar x, depois a coordenada B do vetor normal, que é menos 1 vezes y, a dar menos y, e depois teria 0 vezes z, o que a dar 0, mais 1 igual a 0. E tenho então assim aqui definida a equação do plano que contém a reta R e também o ponto A. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.